Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom? Eu sou a professora Lenice, professora de Ciências da Escola de Valdo Aranha. Hoje eu vim meio a caráter, que nós estamos no mês junino, então, só para dar uma alegria um pouquinho a mais para vocês. Tá tudo bem com vocês? Então, eu resolvi agora fazer umas videoaulas, que é para a gente se sentir um pouquinho mais juntinhos, tá bom? Porque esse distanciamento já está acontecendo há muito tempo e a gente percebeu que a gente precisa ter um contato maior com nossos alunos. Tudo bem? Então, olha só, no nosso segundo bimestre, agora, a gente vai falar sobre células. Aqui no quadro eu fiz um resuminho da nossa aula de hoje. Então, quando eu falo em célula, o que vem na mente de vocês? O que vocês têm ideia sobre célula? Pensar um pouquinho? Então, célula ela é a menor unidade que tem no ser vivo. Bom, mas quem são esses seres vivos? Bom, se eu for comparar, por exemplo, uma pedra e uma planta, quem que vocês acham que é um ser vivo, a planta ou a pedra? Logo, vocês vão responder que é a planta. Então, os seres vivos são todos os animais, todos os vegetais. Temos as bactérias, temos os fungos, temos os protozoários, que a gente vai falar um pouquinho mais desde lá na frente. Agora a gente vai se atentar somente às células. As células, elas têm formas e funções diferentes. Então, o nosso corpo, ele é constituído por milhares e milhares de células. E essas células, quando elas se unem, elas formam tecidos e esses tecidos vão formar os nossos órgãos, que a gente vai falar também lá na frente. Então, olha só, uma célula, ela pode ser uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Quando eu falo em célula procarionte, eu vou lembrar daquele ser vivo bem pequenininho que são as bactérias, de grande importância também. A bactéria, ela não somente traz doença, mas elas também trazem algumas coisas boas também para a gente, tá? Então, ela está dentro do nosso corpo, ela também tem algumas funções dentro do nosso intestino, por exemplo, tá bom? Então, assim, falou em célula procarionte, eu vou lembrar das bactérias. E quem são as células eucariontes? Onde que eu vou encontrar? As eucariontes eu vou encontrar nos seres mais complexos, que são os animais, somos nós, estamos incluídos dentro desse reino. As plantas, vamos encontrar nos protozoários e nos fungos, tá bom? Mas tem uma diferençazinha entre esses dois seres procariontes e eucariontes. A célula, é importante vocês saberem como é que ela está formada. Uma célula é formada de membrana plasmática. Dentro dela ela tem uma forma, ela é meio gelatinosa, tá bom? E dentro dela existe o núcleo, que é lá no núcleo que a gente vai ter a nossa genética, que é onde está todo o nosso sistema genético, onde está o nosso DNA, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês uma célula que eu particularmente fiz aqui, para vocês terem mais ou menos ideia do que é uma célula. Observem. Então, eu falei para vocês que ela tem, ó, aqui a membrana plasmática, que é onde ela está inserida aqui na célula, tá bom? Ela circunda toda a célula. Dentro dela, eu vou ter o núcleo, ok? Dá para ver? Olha o núcleo. E aqui dentro, eu vou ter o citoplasma. Nossa, professora, mas eu estou vendo tantas coisinhas aí nesse citoplasma. Então, aqui no citoplasma, eu vou ter as nossas organelas. Essas organelas, elas têm funções igual os nossos órgãos têm funções. Tem funções de respiração, tem função de digestão, tem função de respiração.
Então, cada uma delas aqui, elas têm uma função dentro das nossas células. Lembrando que uma célula eucarionte, ela vai ter esse núcleo aqui bem organizado, ok? Então, eu vou perceber. Então, olhem só. A gente falar agora um pouquinho sobre as células procariontes, como eu já falei para vocês, a gente vai encontrar nas bactérias. Então, qual que é a principal diferença? Ela também vai ter a membrana, ela vai ter o citoplasma, só que vai ter uma diferença. Vai ser no núcleo dela. O núcleo já não vai aparecer organizado, tá bom? Ela não vai ter o envoltório que ocupa ela. Ela vai estar, o material genético dela vai estar jogado dentro dessa célula, diferente da eucarionte. Olha só, eucarionte. Tá vendo? Na eucarionte eu consigo ver nitidamente o núcleo, tá? Da célula. E o material genético, o nosso DNA, tá aqui dentro, tá bom? Diferente da procarionte, aqui, ó. Eu vou lembrar sempre de quem mesmo? Das bactérias. Então, olha só. Então, o núcleo não é organizado, o material genético não tem o envoltório, tá bom? Que eu vou chamar de carioteca. Falando agora de células eucariontes, a gente vai ter uma diferença também nas células animais e as células vegetais, tá bom? A primeira célula que eu apresentei para vocês, que é essa daqui, é uma célula animal, que eu vejo o núcleo, estou vendo aqui, ó, ela tem uma membrana que envolve a minha célula, eu tenho o citoplasma, eu tenho as organelas, essas organelas aqui, cada uma tem uma função e ela tem um nome também diferente. Como eu havia dito para vocês, é como se fosse os nossos órgãos fazendo função de respiração, função de digestão. Então, cada uma delas tem uma função e elas também têm nomes, tá bom? Por exemplo, essa daqui, ó, é a mitocôndria. A mitocôndria ela tem função de respiração dentro da célula, tá bom? Aqui, olha, eu tenho o retículo, aqui eu tenho o complexo de Golgi, tenho aqui os centríolos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença dessa célula animal para uma célula vegetal. Olhem bem. Olha só a célula vegetal. Viram a diferença? A diferença vai ser bem nítida aqui, ó. A membrana vai ser uma parede celular. Tá vendo aqui, ó? Então, elas aparecem nos vegetais, tá bom? Olha só, aqui dentro vai ter um vacúolo, que ele é cheio de água, que é para a planta realmente ter essa quantidade de água para poder fazer também todo o processo de fotossíntese, tá bom? Ela tem núcleo, ela também tem as organelas, e ela tem uma organela que é muito importante para uma célula vegetal, que vocês vão observar muito, que são os cloroplastos. Olha aqui, tá vendo? Ai, que bonitinho, eles são verdinhos. Essa célula aqui era para eu fazer ela verdinha, só que como eu não tenho material verde, eu fiz assim. Mas lembrando que é uma célula vegetal, tá bom? Olha só, o cloroplasto, ele que vai ter a função para ajudar essa célula, essa planta, a fazer a fotossíntese. Lembra? Precisa do quê? De calor, precisa de gás carbônico para ela fazer todo esse processo. Olha a diferença, tá vendo? Então, a principal diferença que a gente nota, aqui, ó, parede celular, tá vendo? Olha só a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto, tá bom? E elas têm funções também dentro desse vegetal, dentro dessa planta, tá bom? Então, as células, elas podem aparecer de duas maneiras. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares quando um ser é feito somente de uma única célula. Por exemplo, as bactérias, alguns fungos, protozoários também, alguns protozoários também, eles são formados por uma única célula. Então, eles fazem todas as funções somente com aquela célula, tá bom? E quem são os pluricelulares?
os pluricelulares vão ser os seres mais complexos, né? São os animais que vão ter muitas células para poder funcionar os órgãos e funcionar o corpo, ok? Então, vai ser essa é a principal diferença. Unicelular, uma única célula, pluri ou multicelular, muitas células para desenvolver uma função, ok? Então, olhem só, para a gente terminar a nossa aula sobre células hoje, eu vou mostrar para vocês que as células, assim como elas têm funções diferentes, elas também têm formas diferentes, tá bom? Não é somente aquela forma que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, olha só, por exemplo, a célula da pele, essa primeira célula aí de amarelos, a gente chama de célula epitelial. Tá vendo o formato dela? Ok? Então, essas células a gente encontra na nossa pele. Olha a diferença dela com uma célula muscular. É uma célula mais alongada, porque ela tem uma outra função. Então, elas vão se diferenciando no formato. Por exemplo, a célula nervosa. Olha só, ela tem essas terminações, ela é alongada, porque ela precisa passar as informações de uma célula para outra. Tá bom? Isso é só para mostrar para vocês que a gente tem diversas formas também de células, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau, crianças!